Fala turma, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Manga. Vocês devem ter visto nos últimos dias, na verdade, tem pipocado algumas informações sobre o ambiente do Palmeiras, né? Eu vou falar rapidinho aqui a respeito disso, para poder contextualizar para você que não está sabendo, ou mesmo você que está sabendo, para entender qual é a proposta do que eu quero trazer nesse vídeo. Porque surgiu agora, eu vi umas informações de que o Atlético Paranaense teria interesse na contratação tanto do Rony do Palmeiras, quanto interesse na contratação do Dudu também do Palmeiras. E aí a gente já tem a notícia que saiu nessa semana do João Paulo Capelanes no Jogo Aberto, né? Que é um repórter aí que já está há um bom tempo no Grupo Bandeirantes, é conhecido por todo mundo, que ele fala do ambiente do Palmeiras e logo depois começam a surgir essas informações referentes ao interesse de outros clubes nos jogadores do Palmeiras. Eu quero colocar para vocês alguns fatos e quero colocar para vocês também o que eu acho disso tudo e saber se para vocês faz sentido. Então vamos lá. Primeiro, o João Paulo Capelanes, na semana passada, nessa semana aqui, ele disse que tinha informação de que alguns jogadores dentro do elenco do Palmeiras não estavam satisfeitos com a forma que as alterações no time titular estavam acontecendo, com a falta de oportunidades de alguns jogadores, e citou o caso do Dudu, e aí eu já vou pontuando jogador por jogador e vou falando os fatos. Primeiro, ele cita que o Dudu não estaria contente. O Dudu está lesionado, está voltando de lesão, sempre foi titular com o Abel, né? Sempre foi titular com o Abel, é verdade que ele era substituído, mas sempre foi titular, é ídolo da torcida, é um dos maiores salários do Brasil, se não o maior salário do Brasil, é o maior salário do Palmeiras, tem contrato até o mês 12 de 2025, com possível renovação automática de mais um ano, dependendo do Dudu bater metas. Esse é o Dudu. Ele cita também o Rony, que o Rony estaria insatisfeito pela forma como saiu da equipe titular, que não teve uma conversa por parte do Abel e tudo mais. Primeiro, para quem é palmeirense, para quem acompanha o Palmeiras de perto, sabe que o Rony é um dos jogadores que mais tem prestígio com o Abel, que mais tem confiança do Abel. É um dos jogadores mais queridos pelo Abel dentro do elenco do Palmeiras. Tanto que ele recebe oportunidade praticamente todos os jogos, e eu acho muito difícil que o Abel não tenha conversado com o Rony dentro do vestiário, dentro da academia, para explicar o porquê que ele estava fazendo isso, porquê que ele estava fazendo essa alteração. Embora, para nós torcedores, não fosse nem preciso explicar, já que o Rony não vivia uma boa fase, e o substituto era ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Endrick, que teve uma ascensão meteórica e é um craque, o próprio Abel, em coletiva após-jogo, né, coletiva após-jogo, chegou a falar que o Rony não vivia uma fase tão boa, ou vivia uma fase menos boa, na verdade, foi o termo que ele usou. Então, se ele chegou a dizer isso numa coletiva, eu acho muito pouco provável que ele não tenha conversado com os jogadores. Se a gente pegar ainda o último jogo, no qual o Rony foi personagem principal aí, ou pelo menos um dos personagens principais da vitória do Palmeiras, e que o Rony dá uma declaração depois do jogo de que a mentalidade deles é assim, nunca desistir, sempre jogar até o final, acho muito pouco provável que ele estivesse satisfeito. O terceiro atleta que ele cita é o Rafael Veiga. O Rafael Veiga atravessa uma má fase, tanto técnica, física e acredito eu psicológica também, porque quando o cara faz muitos jogos ruins, eu acredito que isso vai afetando a confiança do jogador. O Rafael Veiga mesmo admitiu nas suas redes sociais que não vive um momento tão bom. Porém, o Rafael Veiga tem sido titular em todas as partidas, mesmo mal. E quem lembra, o Abel disse na entrevista pós-jogo que o Veiga recuperaria a sua forma jogando. E o Veiga tem jogado. Então eu acho muito provável que o Veiga esteja insatisfeito com a forma como joga, ou mesmo como João Paulo Capelani cita, talvez a posição em que ele esteja jogando. Porque se o Veiga estivesse insatisfeito com a posição que ele está jogando,
ele conversaria com o Abel. Eu acho muito pouco provável que não existiria esse diálogo, para dizer que eu não acredito que não existiria esse diálogo. E teria sim, os dois conversariam sim. E quarto jogador, ele cita o Caio Paulista, que disse que teria recebido informações quando estava para assinar contrato, que receberia oportunidades de jogar mais avançado. Pois bem, Caio Paulista joga no Campeonato Paulista contra a Portuguesa e joga de ala, porque quem faz a função de terceiro zagueiro na ocasião, se eu não me engano, foi o Vanderlan. Aliás, foi o Piquerez, foi o Piquerez. E teve uma outra partida também, que se eu não me engano foi contra a Inter de Limeira, não me recordo, mas que ele também joga de ala. Vocês podem consultar tudo isso. Ele também joga de ala e quem faz o terceiro zagueiro, ou quem faz o lateral pela esquerda, é o Vanderlan. Aí sim é o Vanderlan. Ou seja, ele tem recebido oportunidades para jogar como ala. Porém, quem conhece o trabalho do Abel, quem já está acompanhando o Abel há um bom tempo, e eu acho muito pouco provável que o jogador, na hora que vai ser contratado, não tenha uma conversa com o treinador do Palmeiras, que já não tenha passado até por um filtro, tanto de treinador, scout, análise de desempenho, etc., sabe que o Abel privilegia o quê? O coletivo. Sabe que o Abel gosta de colocar os jogadores para jogarem em posições que não necessariamente são as posições deles próprios. E sabe que ele gosta sim de fazer muitas alterações na equipe, gosta de rodar o elenco e, na medida do possível, dá oportunidade para todos. Então, esses são os fatos, refutando ou contra-argumentando essa possível informação do João Paulo Capelanes do Grupo Bandeirantes. Agora começa a pipocar, começa a pipocar, na verdade, algumas informações, algumas notícias sobre o possível interesse do Atlético Paranaense no Rony e no Dudu. Primeiro, Dudu, como eu disse, é ídolo do Palmeiras, a torcida adora o Dudu, de cada 10 palmeirenses, 9 tem o Dudu como ídolo, 9 amam o Dudu ama o Palmeiras, é um dos maiores salários, ele tem mais um ano de contrato até 2025, ele tem uma provável renovação automática, no caso cumpra algumas metas para renovar até 2026, se eu não me engano, e eu acho pouquíssimo, mas pouquíssimo provável que nesse momento alguma equipe dentro do Brasil e até mesmo fora seja capaz de tirar o Dudu do Palmeiras. Segundo o Rony, esse tem possibilidades de sair do Palmeiras, embora eu acho pouco provável que o Atlético Paranaense desembolse a quantia necessária para tirar o Rony do Palmeiras, esse tem possibilidades de sair. Agora, se a gente lembrar o quanto ele é bem quisto pelo nosso treinador, o quanto o treinador entende que ele é importante para o time, fica difícil da gente acreditar. Então esses são alguns fatos para poder contextualizar. Agora, quais são as minhas ponderações? As ponderações são o seguinte: fato é, tem jogadores chegando no Palmeiras desde o começo do ano, né? A gente sabe que chegou Aníbal, Caio Paulista, o Bruno Rodrigues, que está lesionado, Rômulo e Lázaro. Então são 5 jogadores que chegam no Palmeiras aí, e a gente sabe que faz tempo que o Palmeiras não adquire tantos jogadores, né? E agora tem também o anúncio do Felipe Anderson. Então a gente começa a pensar, já são 6 jogadores. E ainda tem aí especulações de que o Palmeiras estaria negociando com o Luciano Rodrigues, o atacante do Liverpool do Uruguai. Então, cada vez mais começam a pipocar nomes relacionados ao Palmeiras. Então, o que a gente pode tirar disso? De que o elenco está inchando, de que o Palmeiras está fazendo uma mini reformulação dentro do seu elenco, aos poucos, alguns jogadores chegando, outros jogadores saindo, como é o caso do Breno Lopes, que o próprio Capelani cita também que os jogadores ficaram insatisfeitos com a forma que ele saiu, porque não teve o reconhecimento devido. Eu acho muito pouco provável de acreditar nisso, porque o Breno Lopes teve a oportunidade de sair para o Vasco, teve a oportunidade de sair para o Santos, e entendeu que seu contrato não ia ser renovado. Muito provavelmente a diretoria, a comissão técnica entrou em contato com o Breno Lopes para avisar que ele não fazia parte dos planos do Palmeiras mais para essa temporada, que o seu contrato não seria renovado.
e ele escolheu o melhor caminho, que foi pro Fortaleza. Então acho que não existe essa de mal-estar entre elenco e Abel, porque se tem um cara que sabe gerir o elenco como ninguém, é o Abel Ferreira. Se tem um cara que tem o grupo na mão hoje no Brasil, é o Abel Ferreira. Né? Todos já sabem como ele trabalha, então acho que não tem fundamento. Mas o que tem fundamento é o que eu estou falando para vocês, pelo menos no meu modo de pensar. Tem muitos jogadores chegando, e sim, alguns jogadores podem sair no meio do ano. Talvez o Rony esteja entre eles, talvez outros jogadores, como por exemplo um lateral esquerdo, quem sabe o Vanderlan ou o próprio Piquerez também esteja entre eles. Fato é que tem uma mini reformulação acontecendo e agora vão começar a pipocar esse tipo de informação. Times interessados em jogadores do Palmeiras que perderam a posição de titular, times interessados em jogadores do Palmeiras que estariam insatisfeitos com o método de trabalho do Abel, o que para mim não cola, mas fato é que com tantas chegadas, algumas saídas devem acontecer. Então é isso, rapaziada. Se você chegou até aqui, deixa o dedo no like se você gostou, se inscreva no canal se não é inscrito e ative o sininho das notificações e comenta se alguma coisa dessas que eu disse faz sentido para você e se faltou eu dizer alguma coisa, se você teve uma outra interpretação, coloca aí também porque eu tô sempre lendo, trazendo para os vídeos e levando para as lives, tá certo? Tamo junto, um abraço e até a próxima. E amanhã tem Palmeiras e Cuiabá, a gente precisa vencer, tá certo? Avante palestra!